Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. A timidez, presente aí no comportamento de várias pessoas, pode ser uma grande vilã quando o assunto é sucesso pessoal e profissional. Se você se encaixa aí nessa realidade, fique atento agora com as dicas da psicanalista Solange Coelho. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco para nos ajudar com relação à timidez. Tem muitas pessoas tímidas, né, Solange? A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas? De alguma maneira, somos tímidos, né? É verdade? De alguma maneira. Seja em situações de avaliação, situações de teste e outras situações inibidoras, né? A questão da timidez é um traço uma característica, é um traço que vai definir depois, talvez até a personalidade da pessoa. Aí eu pergunto, por que algumas pessoas são mais tímidas do que as outras? Isso pode ser algo biológico ou não? Pode. Normalmente a gente faz uma pesquisa, chama uma anamnese, e no adulto, provavelmente em criança, ele não deve ter sido reconhecido, a questão do afeto, do reconhecimento, do elogio, da segurança, do amor próprio, da estima, da consciência de quem ela é. Então a criança... A comparação pode levar... Comparação. Às vezes pega um irmãozinho ali, porque o seu irmãozinho é muito inteligente. E você? O seu irmão, ele já está na faculdade. E você, isso pode retrair mais? Claro, claro, pode sim. Então, se a gente estava falando do processo de desenvolvimento do ser humano, do homem, né? Então, quando começa lá em criança, onde a criança não foi estimulada, ela não foi reconhecida, não foi amada, né? Isso pode gerar um inibidor que depois na adolescência se torna uma timidez e no adulto pode impedi-lo, inclusive, de ter sucesso profissional, sentimental, familiar, nos seus relacionamentos. Então agora as redes sociais, elas são boas inibidoras da timidez, porque ali se constrói um fake completamente irreal, né? São enganos para os tímidos muitas vezes, não é, Solange? E são bem usados, né? Porque camufla essa questão da timidez. Mas a timidez é uma característica muito grande, assim, na população, numa amostragem. A maioria das pessoas são tímidas. Eu fiquei pensando, quando você comentou rede social, muitas vezes o tímido, ele entra no engano de achar que a rede social me ajuda a deixar de ser tímido. Igual a bebida. Isso é um engano. Igual a bebida. Então, os jovens vão sair à noite, ou as pessoas de modo geral vão sair à noite e bebem um pouquinho, né? Para poder ficar mais soltinha, para poder ter um trânsito social melhor, né? Com o outro. A rede social constrói isso, né? A pessoa expõe uma coisa que ela não é e depois quando vá conhecê-la, nossa, mas eu pensei que você fosse de uma maneira, você é de outra, parece que você é tão extrovertido, agora eu vejo que você é muito tímido. Então a timidez, ela em excesso, ela é prejudicial. Entendi. Prejudicial no sentido, por exemplo, do trânsito, você está dirigindo, uma pessoa tímida que não é ousada, que não consegue ter um raciocínio rápido, um reflexo rápido. No caso de competições, no caso de avaliações, seja para tirar carteira de motorista, fazer vestibular, arrumar emprego. Então a timidez ela é um dado significativo no comportamento humano. Eu queria que você explicasse um pouquinho, você falou que todo mundo tem um pouco de tímido. Fala assim para mim, como assim? O que seria um pouco de tímido para uma pessoa que é extrovertida? Ela fica um pouco constrangida. Eu acho que você deve ser bastante extrovertida. Eu também sou, mas aqui agora a gente fica meio tímido. Você não me conhece, nem eu, a gente está conversando, né, pela primeira vez. Então há um constrangimento, que não seja uma timidez. Não é um inibidor, mas ele é um balizador. Então tem muita gente que é extrovertida, que é alegre, que é falante, mas em uma determinada situação ela fica caladinha, ela fica mais fechadinha, mais quietinha. Eu não posso dizer que ela é tímida, mas houve uma nuance de timidez naquele momento, mas não quer dizer que ela é tímida. Até porque também não dá pra gente falar o tempo inteiro, né? Tem hora que a gente também... Porque quem fala ouvir, muito, né? Tem que ouvir, tem que observar, né? Na verdade... Mas isso não quer dizer que é um sinal de timidez. Não quer dizer que... O sinal da timidez é quando ela prejudica a pessoa, quando ela compromete a pessoa. Por exemplo, a
pessoa vai tirar uma carteira de motorista, vai fazer um exame, vai fazer um teste e na hora ela não vai, né? Ela passa mal, ela tem uma diarreia, ela tem uma dor de cabeça, ela tem um mal-estar, acontece algum quadro psicossomático ou ela somatiza de alguma maneira, impedindo a pessoa de executar aquela tarefa ou de estar naquele lugar. Certo. Aí é prejudicial. E você comentou sobre criança. Na infância, parece que existe uma fase onde a criança parece que ela fica um pouco mais tímida. Às vezes, diante de um desconhecido, ela tá solta, e de repente chega alguém e a mãe fala, faz isso. E aí ela esconde atrás da perna. Fala o porquê disso na própria criança, às vezes tão pequenininho. Mas primeiro que ela pode estar num ambiente que não é familiar a ela. Certo. Ela pode estar diante de uma pessoa também que ela não conhece. E pelo fato da mãe falar, né, criança, cumprimenta, criança, faz isso, já é um inibidor. Ela está diante de um desconhecido, numa situação nova, onde ela não sente segurança. O que caracteriza um pouco a timidez é a ausência da segurança. Né, situações que nos colocam insegura, em xeque. Então a criança ali, ela pode se sentir avaliada. Então, em vez dela se soltar, como ela sempre faz, aquela criança alegre, extrovertida, que conversa com todo mundo, naquele momento ela vai para trás da cadeira, para a barra da saia da mãe e fica ali quietinha, fazendo exatamente o contrário do que a mãe pediu. Entendi. E aí eu pergunto, quando a mãe pega e fala, para com isso, menino, deixa de bobeira, deixa de feiura. Ela estimula mais ainda a timidez. Isso que eu ia perguntar, isso pode ser benéfico ou não para a criança? Isso estimula mais ainda a inibição, a insegurança, a timidez, faz com que a criança possa se retrair mais. A gente tem que abordar de forma natural, né? Você está com a sua criança, chegou um estranho desconhecido, calma, né? Não fica ansiosa para apresentar. Deixa a criança se adaptar, deixa a criança se familiarizar com aquela pessoa, com aquele ambiente, com aquela situação. Não só a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. O pressionar. O tímido pode ser muito ruim, então, né, Solange? O pressionar. Pressão não é bom para ninguém. Exato. O pressionar, o cobrar, né? O insistir. A exposição, colocar, né, aquela pessoa em exposição naquela situação. Entendi. E assim, timidez tem tratamento, tem cura, brincadeiras à parte, tem tratamento, como timidez trabalhar é uma dificuldade, timidez é uma dificuldade. Se ela não for tratada, pode levar a um quadro de pânico, né, um medo fóbico que pode gerar um pânico e esse pânico paralisa a pessoa para a vida, né, empobrece a vida dessa pessoa, vai desqualificando as questões qualitativas que ela tem. Mas tem tratamento, provavelmente uma psicoterapia, né? Uma indicação para que a gente possa avaliar, saber de onde veio, saber a origem, né? Aonde que ela aparece, quais situações que ela se evidencia mais, a questão da timidez. Entendi. Então o tratamento existe, é lógico. E eu queria perguntar, fala um pouquinho sobre a questão do bullying e da humilhação com relação à timidez. Porque hoje isso tem sido algo muito real, né? Tudo é motivo de bullying, as pessoas não têm respeitado o limite das outras. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. E essa questão do bullying e da timidez, a gente acha que é só para as pessoas são um pouco preconceituosas e pensam assim, porque eu sou gorda. Mas às vezes o magro demais sofre esse bullying, não é? Eu sou baixinha, mas o alto demais, então tudo que é demais, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma estatura... Tudo que é diferente, né, que é diferente, chama atenção, né? E isso gera complexos. E esses complexos podem fazer com que as pessoas se inibam. Certo. Né? O complexo ele vai se estendendo num raio emocional na vida daquela pessoa e pode fazer com que ela vá se inibindo cada vez mais. Às vezes ela nem é tímida, ela tem nuances de timidez frente a situações desconhecidas ou situações que a coloquem em prova, em xeque, né? Situações que estão sendo avaliadas, onde ela se sente avaliada. Certo. E o bullying ele entra aí num nicho muito ofensivo, né? Desrespeitoso, ofensivo, preconceituoso, onde estigmatiza para a pessoa, ela cria um estigma, ela cria uma veste, sabe? Ela se transforma, se veste, se fantasia dentro daquele bullying que ela acredita ser.
Certo. Então ela já tem uma autoestima baixa, já tem um nível de consciência dela mesma um pouco falso, né? Ainda sem esse reconhecimento, sem esse amor próprio, tímida e sofrendo bullying, quer dizer, ela está vamos dizer assim, num inferno, né, coitadinha? Vive uma situação de extrema angústia, que gera medo, insegurança, culpa, né? O que eu fiz, né? Que culpa que eu tenho? Por que eu nasci assim? Rejeição. A rejeição é primordial. Todos esses comportamentos adversos, como eu te disse, da falta do reconhecimento, do amor, do respeito, pode desencadear esses processos de complexo, do bullying, do estigma, da timidez. Mas o pano de fundo da timidez é a insegurança e é a preocupação da avaliação do outro. Certo. O que o outro vai pensar de mim? Como que o outro me vê? Que maneira que ele está me avaliando? Né? Não é, a reputação já é uma coisa mais intrínseca. Quando eu falo disso, eu falo de uma coisa mais superficial, Entendi. no sentido que todos nós ficamos muito preocupados com o que o outro vai pensar. Todo mundo quer agradar, todo mundo quer ter paz com as pessoas, quer ser bem visto e bem quisto, certo. Não é? Quando a pessoa é tímida, compromete mais ainda, porque ela já se sente insegura. Será que eu estou adequada? Minha roupa está boa? Meu cabelo? Será que é assim? Eu sento assim? Como é que eu faço? Eu falo isso? Eu tomo iniciativa? Eu não tomo iniciativa? Quer dizer, ela já tem uma série de questionamentos, de insegurança, de dúvidas, de medo a respeito dela mesma. Se ela sofre um bullying, você já imaginou? Como que essa pessoa transita? Um adolescente na escola sofrendo um bullying, na turma da rua, do bairro, dentro da própria família. É um complicador. Quer dizer, exatamente, é a soma de vários complicadores. E qual que é o produto final? Entendi. É uma doença emocional, é um desvio de comportamento, é um desacerto. Eu estava assistindo a sua matéria sobre os desaparecidos. Você imaginou uma pessoa que quer ser desaparecida? Que ela quer, ela opta, ela escolhe em sumir, em desaparecer da família, do meio social, de tudo. É um caso de bullying, né? O que levou essa pessoa? É um caso de timidez? Ela fez alguma coisa que ela sente culpa? Existe algum registro no passado? Todos nós erramos, não é verdade? Todos nós pisamos na bola, a gente não acerta o tempo todo. Claro. Mas se a gente computar isso nesse inibidor de timidez, nesse inibidor de comportamento, de trânsito social, quer dizer, não pode funcionar dessa maneira, não se funciona dessa maneira. É uma maneira mais adoecida que requer mais cuidados. Entendo. Eu fiquei pensando, Solange, o tímido, a timidez, se não tratada, ela pode aumentar a cada momento? Fala um pouquinho pra gente. Porque, veja bem, a pessoa já é tímida. Certo. Então, vamos imaginar o caracolzinho, aquele bichinho caracol de jardim. Sim, aquele que as crianças amam pegar. Não é o tatu bolinha, não. Não, é o caracolzinho. Eu brincava muito com o caracolzinho. Isso. Então, o caracolzinho, ele põe a cabecinha para fora e tem um estímulo, né? O estímulo vem nele. Na mesma hora, ele entra, ele se esconde. Então, a pessoa que já é tímida, se ela já tiver um histórico de bullying, se ela já tiver um histórico de desafeto na família, de rejeição, de falta de reconhecimento, de falta de amor próprio, de falta de consciência dela mesma, quer dizer, a isenção dela com ela, todas as vezes que ela tem uma iniciativa e nessa iniciativa ela recebe uma restrição, a tendência dela é se fechar cada vez mais, pelo medo, pela ameaça. Mas eu vou falar e o outro vai me julgar e isso é uma ameaça, então é melhor eu ficar calado. Para que eu vou discutir? A minha palavra nunca é respeitada, aquilo que eu penso nunca é considerado. Então eu não vou falar, não vou participar, eu vou me omitindo e vou fechando em mim mesma. Quer dizer, eu vou criando ainda mais resistência e estimulando ainda mais a minha própria timidez. Quer dizer, é um ciclo, olha, repara, é uma retroalimentação. A gente não sabe a hora que começa e a hora que termina, mas as situações vão alimentando essa timidez, essa insegurança, essa restrição pessoal e social, essa interação com o outro. Entendi. E a pessoa que ela é extrovertida? Eu sou extrovertido,
não tem problema com timidez, mas eu posso me tornar uma pessoa tímida? A timidez, ela pode entrar em qualquer etapa da nossa vida, claro, Solange? Em qualquer etapa e em qualquer situação. Às vezes a pessoa ela é muito extrovertida, né? Ela é popular, ela é pública, ela é falante, mas diante de uma situação, ela pode ficar tímida. Não é? Dependendo da situação e do significado que aquela situação traz para ela. Eu tenho várias perguntas aqui que chegaram aqui pra gente. É Darlene de Belo Horizonte. Obrigada, querida, pela pergunta. Participe mesmo, o programa é para te ajudar, para nos ajudar. Ela diz o seguinte: fiz um curso de pedagogia, mas não consigo exercer minha profissão por conta da timidez. O que eu faço? Olha, eu sei que várias perguntas estão chegando e vão chegar muitas perguntas e as pessoas sempre, elas colocam a consequência, elas falam do problema, né? Eu fiz um curso, eu sempre fui falante e de repente, do nada, eu me tornei tímido. Não tem como a gente avaliar isso aqui. Eu preciso fazer um levantamento da história dela, né? O que aconteceu, foi um curso que ela queria, as iniciativas dela em trabalhar na área foram bem sucedidas, ela foi bem aceita, ela foi bem vista, houve alguma restrição, né? Como foi a maneira que ela estudou, aonde ela estudou, os colegas de sala, né? O mercado de trabalho para onde ela foi. Quer dizer, é uma série de dados que a gente não tem como mensurar e avaliar simplesmente com uma pergunta. Mas eu quero dizer para as pessoas assim, tem cura, não precisa ficar ansiosa, se sentindo derrotada, achando que não vai ter jeito, né? Se você não passou no teste hoje, amanhã você vai fazer de novo e sabendo, né, tendo consciência que você sabe, tendo segurança daquilo que você está fazendo, você tem muito mais chance de minimizar a sua timidez. E superar, né, os seus próprios desafios, suas próprias limitações, suas próprias restrições. Mas para eu avaliar, eu tenho que saber do seu histórico, saber o que aconteceu, né, se houve algum fato marcante, alguma coisa de desprazer que te machucou, que te angustiou, que te feriu, que a gente pode estabelecer então que houve um trauma, é um complexo. Da onde que veio isso, né, essa timidez? Entendi. Por que você fez pedagogia? O que te levou a esse curso? Então, respondendo a ela, a gente pode responder às outras, a esse espectro de perguntas que vem, e as pessoas sempre vão contar um caso e perguntar para você: isso é timidez? Né? O que eu faço para não ser tímida? Como é que eu faço para passar? Como é que eu faço para ser bem-sucedida? Como é que eu faço para eu poder ter a minha turma e interagir ali no meu meio social, seja na faculdade, seja em casa, na família, no bairro, na igreja, no contexto social, no contexto de vida que aquela pessoa está inserida? E qual a dica que você deixaria para quem lida com o tímido? Você tem um tímido em casa. Qual a dica que você deixa aí para quem lida com o tímido? A primeira coisa é o respeito, né? Você já sabe que a pessoa é tímida, então não a coloque em situação de risco socialmente, né? Não a exponha. Agora, para criança e adolescente, eu queria dizer o seguinte: existem muitas atividades lúdicas que são em grupo, em equipe. Certo. E isso é muito bom para ajudar a minimizar a questão da timidez. Então, os esportes em grupo, o vôlei, futebol, peteca, a dança, ginástica, academia, existem aulas de artes, existem muitas coisas em grupo que ajudam a pessoa a lidar com essa timidez. Entendi. Doutora Solange, amei tê-la conosco, foi muito gostoso. Pena que é rápido, né? Voa, não voa o tempo? Pena que é rápido. Assunto bom passa rápido. A gente tem muita coisa para falar, mas que bom, acho que deu para ter uma ideia, né? Uma noção da questão da timidez. Com certeza, muito obrigada. Eu te agradeço. Cada dia. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.